Bem, 1 Timóteo, abra sua Bíblia lá, 1 Timóteo, capítulo 6. Então você que vai ser batizado, se você não conversou com o seu líder ainda, pois quando acabar o culto, vá falar com o seu líder e providencie. Ele vai providenciar para você os trâmites. 1 Timóteo capítulo 6, veja o que diz a palavra do Senhor. O final da primeira epístola de Paulo a Timóteo. Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Professando, alguns desviaram-se da fé. A graça seja com todos vocês. Que Deus nos abençoe diante da sua palavra. Amém? Se você tem uma Bíblia da versão NVI, você leu aí em 1 Timóteo 6, verso 20, exatamente como eu li aqui. Guarde o que lhe foi confiado. Mas na outra versão que eu tenho também usado aqui, que é uma versão chamada King James atualizada, a tradução tem uma palavra a mais aí. Timóteo, guarde o tesouro que lhe foi confiado. Timóteo, guarde o que lhe foi confiado, mas na King James está, guarde o tesouro que lhe foi confiado. Se você vai dizer assim, mas qual é a melhor tradução? A melhor tradução nesse caso é a King James, porque no texto grego, no texto original, existe um substantivo, que nesse texto, no original, existe um substantivo, paráteque, que é tesouro, que é depósito, que é algo valioso. Então está certa a tradução. Tome cuidado com aquilo que lhe foi confiado. Um tesouro lhe foi confiado. Um tesouro lhe foi confiado. Um tesouro lhe foi confiado. Algo de muito valor lhe foi confiado. A Timóteo e a mim e a você também. Algo de muito valor Deus nos entregou. Você tem algo de muito valor que Deus te entregou e não está na sua carteira. E você tem que proteger, e você tem que proteger, e você tem que proteger. Há um tesouro que Deus entregou para você. Amém ou não amém? Deus entregou esse tesouro para você, mas Ele continua sendo o Senhor desse tesouro. Então guarde, não deixe isso se perder. Não deixe isso se corromper, não deixe isso ser roubado de você. O apóstolo Paulo usa uma palavra em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 2, dizendo que nós somos dispenseiros, e que como dispenseiros de Deus nós temos que ser fiéis. Dispenseiro é o servo que cuida da dispensa do seu senhor, que tem a chave da dispensa. Atualmente a gente tem um armário de casa, onde guarda os víveres, porque tem supermercado, a gente compra na medida que vai usando. Mas antigamente havia a dispensa, onde se guardava o mantimento, onde se guardava as coisas do sustento da família. E uma pessoa de confiança ficava administrando a dispensa, pois a Bíblia diz que nós somos dispenseiros, nós somos guardiães de coisas preciosas para a nossa vida e para vidas de outros. E Deus espera que a gente proteja isso, que a gente tome cuidado com esse tesouro que Deus entregou para nós. Sim ou não? Está entendendo? Diga para o irmão que está do seu lado, você tem um tesouro com você. Guarde muito bem esse tesouro. Deus nos entregou um tesouro, guarde muito bem esse tesouro. Você é guardião desse tesouro. O que será que compõe esse tesouro? Ora, nós podemos dizer que Deus nos entregou muitas coisas, mas eu selecionei três componentes desse tesouro lá no Evangelho de João. Em João capítulo 10, no verso 10, a Bíblia diz que Jesus diz: eu lhes dou vida em abundância. Eu lhes dou vida em abundância. Diga, vida em abundância. Sim, Deus nos entregou um tesouro.
Ter esse tesouro significa ter uma vida em abundância. O que é vida em abundância? É vida boa, é vida com graça, é vida com qualidade. Ontem eu vi uma notícia dizendo que 11 mil pessoas por ano se suicidam no Brasil. 11 mil, 30 por dia. Desculpe, eu achei que isso não tá certo. A minha impressão é que muito mais gente dá cabo da própria vida. Quem são as pessoas que pensam em se matar, que planejam se matar, que se matam? Recentemente eu fiquei espantado. Um empresário aqui do bairro, se matou. Pouco tempo atrás. Aqui do bairro. A empresa dele fica a poucos passos da nossa sede aqui. Para doer no nosso coração. Que triste saber que uma pessoa que trabalhava aqui pertinho se enforcou. Que coisa horrível. Mas um tesouro que Deus nos deu, Jesus disse: eu dou vida em abundância, eu dou vida em abundância, eu dou vida em abundância para vocês. E no verso 11 de João 10, Jesus diz assim: eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Então, que tesouro tremendo, Ele deu a vida dele para que nós tenhamos vida. E não é qualquer vida, é vida em abundância, é vida com esperança, é vida com alegria, é vida com sentido, é vida com qualidade, é vida boa. Então, cuide desse tesouro, porque Deus te entregou a bênção de viver com abundância, de viver sua vida de forma intensa, de viver sua vida com gosto. Quem tem esse tesouro gosta de viver, gosta de viver a vida que nós vivemos, a vida para Deus, essa vida intensa que a gente vive para Deus, que a semana passa e a gente nem vê, a semana voa e a gente nem vê. O ano, já estamos em maio praticamente, amanhã já é maio, amanhã não, depois de amanhã, já vai ser maio. Olha aí, estávamos fazendo festa das luzes outro dia, meu Deus do céu. Como é que o tempo passa tão rápido para nós? Porque a vida em abundância é uma vida boa de se viver. Paulo diz para Timóteo: pois você guarde bem esse tesouro que lhe foi confiado. Você tem esse tesouro, você tem vida em abundância, que Jesus Cristo comprou e te deu. Amém ou não amém? Se você for em João 14, 27, tem outro componente desse tesouro. João 14, 27, Jesus fala assim: eu deixo a vocês a paz, a minha paz eu lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Olha que bênção! De acordo com João 14, 27, Jesus nos dá paz. Não é paz que não tem no mundo, irmãos. É paz que não tem no mundo, não é a paz que o mundo dá. No mundo se fala muito de paz, mas o mundo não tem paz. Pelo contrário, cada vez mais conturbação. Mas Jesus nos dá paz. E Jesus Cristo, quando fala dessa paz, Ele diz: não se perturbe o seu coração e nem tenha medo. Olha que bênção! O tesouro que Ele nos dá é uma vida abundante, é uma vida cheia de paz e uma vida sem perturbação e sem medo. Quando você tem esse tesouro, você ganha uma coragem e uma tranquilidade sobrenaturais. Eu não tenho medo de nada, eu não me perturbo por nada, eu estou na paz. Como você consegue dormir durante uma tempestade? Porque eu tenho a paz, que excede todo entendimento, que guarda os nossos corações. Amém ou não amém? Diga para o Senhor: diga, meu Deus, muito obrigado, porque eu tenho vida em abundância, porque eu tenho paz, porque o meu coração não é perturbado, porque eu não tenho medo de nada, eu tenho um tesouro. Dá um aplauso bem lindo para Ele por isso.
Então, por isso, Paulo diz para Timóteo: guarda esse tesouro, isso é muito precioso. O outro texto que eu quero destacar de João é João 15:11, onde Jesus fala assim: tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Ora, nesse tesouro que Jesus nos dá, existe esse ingrediente, alegria. Pergunta a você, por que no mundo se consome tanto álcool, que é uma droga, tanto álcool? Por que no mundo se consome tanto entorpecente? É muito entorpecente, é muito tóxico, é muito álcool e é muito remédio para controlar a ansiedade, para controlar a depressão. Se você juntar entorpecentes, álcool e os remédios para equilibrar a alma, por que será que as pessoas têm que consumir esses produtos? O que leva uma pessoa a depender de drogas? Não é o efeito que a droga produz? Não é o efeito que a droga produz? E a pessoa precisa daquele efeito? Faz de tudo para ter aquele efeito? Para ter aquele momento de bem-estar? Mas Jesus diz: eu dou a minha alegria. E eu dou uma alegria para vocês completa. Eu dou para vocês uma alegria completa. Eu dou para vocês uma alegria completa. Eu dou para vocês uma alegria completa. Nesse tesouro está a alegria do Senhor, a alegria do Senhor. A alegria completa que Ele diz que nos dá. Meu Deus, quanto vale isso? Quanto vale isso? Quanto vale vida abundante? Quanto vale os benefícios que Ele como pastor nos dá? Quanto vale ter paz? Paz que o mundo não tem, que só Ele tem para nos dar. Quanto vale não ter mais medo de nada e se livrar de toda perturbação? Quanto vale ter a alegria dEle em nós, que transborda em nossas vidas? Isso é muito precioso, sim ou não? Que bênção é ser de Jesus, que bênção é desfrutar desse tesouro. Tem até uma música que eu estava lembrando, quando estava preparando essa palavra, que a gente já cantou muito, acho que todos aqui conhecem. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Quem conhece essa música? Mas que coisa bem, o que é melhor do que isso? Desfrutar desse amor, desfrutar desse perdão, desfrutar dessa paz. É um tesouro, é um tesouro, é um tesouro, é um tesouro. Proteja esse tesouro. Proteja esse tesouro. Como que eu faço para eu proteger esse tesouro? Se você voltar lá para 1 Timóteo capítulo 1, interessante. Olha, se você olhar 1 Timóteo 6, lá no texto que a gente leu primeiro, verso 20, onde Paulo fala, guarde o tesouro. Na sequência ele diz assim, evite conversas inúteis e profanas. Como é que eu guardo esse tesouro? Ora. Guardar o tesouro exige que você cuide dos seus ouvidos. Coisas podem entrar pelos seus ouvidos e alcançar sua mente e perturbar você. Proteger esse tesouro significa você se guardar de certas conversas. Olha, irmãos, tem pessoas que a gente está falando com elas e elas não estão ouvindo. Não presta atenção. Quando deveriam prestar atenção. Tipo você agora, hein, amigo? Que mancada. Cochilar essa hora. Sai, capeta do sono, em nome de Jesus. Pronto, acordou. Hein? Mas, irmãos, tem gente que na hora que devia prestar atenção, não presta. E não capta. Mas, por outro lado, tem gente que presta atenção no que não deveria.
que houve conversa, Paulo diz, conversa tola e profana. Conversa profana, que significa conversa que trata o que é sagrado como nada, que profana o que é valioso, o que é santo, o que é do céu. Profanar significa tratar como nada o que é de Deus. O ruim é quando você que tem um tesouro dá ouvidos para quem tem conversa tola e profana. E você recebe essa conversa ruim dentro de você. E isso acaba mudando as suas ideias. Se você voltar, 1 Timóteo 1,19, o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, mantenha a fé e mantenha a boa consciência. Porque quem não se protegeu acabou naufragando na fé. E no texto lá de capítulo 6, o apóstolo Paulo relaciona perder o tesouro a perder a fé. E aí no verso 20, ele diz de Himeneu e Alexandre. Ele dá exemplo de pessoas que perderam o tesouro, que afundaram na fé. Himeneu e Alexandre são dois exemplos. E olha que texto terrível. Olha que texto terrível esse 1 Timóteo 1,19. Dois homens que a Bíblia registra, Himeneu e Alexandre, não protegeram o tesouro. Perderam, afundaram na fé. E Paulo diz, olha que texto terrível, que texto terrível, que texto terrível. Ele diz, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Essa palavra é terrível. Essas pessoas naufragaram na fé, essas pessoas não protegeram o tesouro. E Paulo disse, eu entreguei para Satanás. Irmãos, pelo amor de Deus, o apóstolo Paulo era pastor de verdade. Um pastor é capaz de dar a vida dele por uma ovelha. Um pastor é alguém que entra em batalha para tirar de Satanás pessoas. Você sabe o que é para um pastor legítimo desistir de alguém? E ter que entregar para Satanás? E ter que entregar para Satanás? Paulo está falando de pessoas que perderam a fé, naufragaram na fé, não guardaram o tesouro. E ele diz, eu entreguei para Satanás. Pode imaginar a dor de alguém ter que reconhecer isso. Eu perdi essas pessoas para Satanás. Eu tive que desistir dessas pessoas e deixar Satanás agir em suas vidas. Eu tive que recolher a minha cobertura. Olha, quando você não sabe a importância que tem fazer parte de uma igreja de verdade. Fazer parte de uma igreja é fazer parte de um corpo. Quando você diz, eu quero sair da igreja, me tira da igreja, você está pedindo, me entrega para Satanás. Não seja mais meu pastor, não seja mais meu pastor, não seja mais meu pastor, porque eu não concordo, eu não quero, eu não gosto. Irmãos, olha o que Paulo diz de Himeneu e Alexandre. Eles eram da igreja, eles tinham fé, perderam, e aí eles começaram a blasfemar. O que é blasfemar? Blasfemar é tratar o santo como profano, é tratar o sagrado como lixo, é falar coisas que ofendem a Deus, é falar coisas que ofendem a Cristo, é falar coisas que ofendem a palavra, é falar coisas que ofendem a igreja. Quando você perde, você viu que o apóstolo Paulo diz que são conversas que entram e que mudam as nossas ideias. Pois que terrível quando você se torna um blasfemador, que Deus nos livre, e começa a desmerecer o que antes tinha valor para você, agora não vale mais nada. Você já viu pessoas assim,
que começam a tratar a igreja como se fosse uma coisa ruim, porque tiveram a mente pervertida, são roubados do tesouro. E que péssimo é quando a gente tem que entregar uma pessoa que não guardou o tesouro e se tornou um blasfemador. Mas Paulo diz, eu entreguei para Satanás, para ver se eles aprendem lá a não blasfemar mais. Quando eles pedirem socorro, eles vão ter aprendido a lição. Tomara que aprendam. Então proteja esse tesouro. Proteja esse tesouro, sim ou não? Fala para o irmão que está ao seu lado, protege o tesouro, irmão. Proteja o seu tesouro, proteja o seu tesouro, proteja o seu tesouro. Cuidado com as conversas que você ouve. Cuidado com as conversas profanas. Cuidado com conversa profana. Porque se conversa profana entrar na sua mente, você se torna um blasfemador. E joga fora a vida abundante, joga fora a alegria que transcende, joga a paz que excede entendimento, joga fora a igreja de Jesus, joga fora a visão, joga fora discipulado, joga fora ministério, joga fora no lixo as coisas que são muito preciosas. Irmãos, já ouviu falar de Esaú? Esaú era irmão de Jacó, irmão gerado no mesmo ventre, gêmeo. Só que Jacó, filho da promessa. Esaú tinha o direito de ser o primogênito. Esaú passou a ser chamado de Edom. E Jacó passou a ser chamado de Israel. Mas você sabia que Esaú era para ser Israel? O chamado era dele. A honra era dele, só que ele jogou fora, ele perdeu. Em Hebreus capítulo 12, no verso 15, a Bíblia explica que Esaú tinha um tesouro. Nós somos descendentes de Abraão, nós somos o Israel de Deus. E quando nós falamos em Israel, a gente lembra de Jacó. Mas originalmente era para a gente se lembrar de Esaú. Só que Esaú jogou fora o tesouro, trocou o tesouro por uma refeição, não fez caso, não deu importância. Hebreus 12, verso 15 fala, para não nos excluirmos da graça de Deus, para não deixarmos que raiz de amargura brote em nós, Olha, preste atenção numa coisa, proteja o tesouro, mantenha-se firme na graça de Deus. E não deixe nenhuma raiz de amargura brotar no seu coração. Tem gente que perde o tesouro porque deixa a raiz de amargura minar seu coração. O que você faz para você não ser amargurado e não ter raiz de amargura no seu coração? Libera perdão adiantado para os irmãos em Cristo. Amém ou não amém? Você sabe que ficar amargurado é uma coisa horrível, porque a amargura te corrói, cresce dentro de você, e ainda, a Bíblia diz nesse texto que a amargura, ela tem raiz e ela contamina outros. Então, pelo amor de Deus, você tem que proteger seu tesouro e você tem que tomar uma vacina para você não ser contaminado por amargura. A amargura é pior do que H1N1, é pior do que febre amarela. Você tem que ser vacinado contra a amargura, sim ou não? Como é que você faz para você não ficar amargurado? Libera perdão adiantado para os irmãos. Amém ou não amém? Eu quero dizer em nome de Jesus para você que eu estou te perdoando. Já estou te perdoando adiantado. Mas eu não te fiz nada. Mas se fizer, já está perdoado. Amém ou não amém? Agora você me perdoa também. Me perdoa adiantado. Se eu fizer alguma coisa que deixou você chateado, vai deixar você chateado, se eu não fizer o que deveria fazer, se eu falar alguma coisa que você não gostou, me perdoa. Se eu esquecer do seu aniversário, faltar na sua festa,
dizer que vou lá comer pizza com você e faltar, alguma coisa assim. Você me perdoa? Amém ou não amém? Libera perdão para toda a igreja já. Você precisa proteger seu coração. Põe a mão no seu coração aí. Ora comigo, diga: meu Deus, em nome de Jesus, eu estou declarando que no meu coração não tem lugar para nenhuma amargura, para nenhuma raiz de amargura. Eu quero permanecer na tua graça. E eu estou dizendo, em nome de Jesus, que eu estou dando crédito de perdão ilimitado para os meus irmãos em Cristo, em nome de Jesus. Amém? Dá um aplauso aí para o Senhor. Faz igual o Lincoln. Agora o texto lá que fala de Esaú. Hebreus 12:15 começa falando para você não deixar brotar raiz de amargura. E ninguém, diz o texto, seja imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu todos os seus direitos de herança como filho mais velho, como filho primogênito. Ninguém seja imoral ou profano como Esaú. Profano tem um significado muito próximo de blasfemo. Ele tratou algo tão precioso como se fosse nada. Meu Deus do céu, a irmã aqui do lado tem um restaurante, ela vende uma refeição por R$11. R$11. E se você quiser comer lá, 12. 11 se você quiser trazer aqui, se você quiser comer lá, R$12, irmão. Uma refeição. E é boa. A irmã Helena aqui na igreja trabalha lá. Se eu não dissesse que é boa, ela ia... Ela é boa, irmã Helena, boa. Mas como que Esaú consegue trocar um tesouro por uma refeição? Falar com Deus, orar a Deus, depender de Deus, se sentir seguro em Deus, se alegrar em Deus, ter a paz de Deus. Quanto custa isso, meu pai? Como é que você joga isso fora? Pois Esaú não fez questão, trocou. Que Deus nos abençoe e nos ajude a proteger esse tesouro. Amém ou não amém? Cuide das coisas que você ouve. Não deixe conversas ruins entrarem na sua mente, perverterem o seu pensamento. Proteja esse tesouro. Paulo disse em 1 Coríntios 15:33, não se deixe enganar. As más conversas ou as más companhias, depende da tradução, corrompem os bons costumes. Andar e ouvir gente ruim te expõe a se corromper. Em 2 Timóteo 2:23, o apóstolo Paulo diz assim: evite as conversas tolas e inúteis. Evite as conversas tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. E no verso 26, o apóstolo Paulo diz que quem ouve conversa tola e inútil acaba se prendendo, sendo preso por armadilha de Satanás e passa a viver de acordo com os propósitos de Satanás. E em 2 Timóteo 3:8, o apóstolo Paulo novamente fala sobre pessoas cujas mentes se tornaram depravadas, porque perderam a fé. Guardar o tesouro é proteger a sua mente, é vigiar sobre as conversas, para que essas conversas não venham a te perverter. Amém ou não amém? Interessante que lá em 1 Timóteo 6, onde ele fala para guardar o tesouro, ele fala para evitar conversas profanas, ideias contraditórias, do falso conhecimento. Você sabe o que é ideologia? Ideologia. Se fala muito em ideologia. O que é uma ideologia? Pois Paulo diz, protege o tesouro para que você não receba ideologia de falso conhecimento.
Ideologia é um sistema de ideias. É um sistema de ideias, um conjunto de ideias. Pois que triste quando você perde o tesouro de Deus e deixa implantar na sua mente uma ideologia de um falso conhecimento, de um conhecimento mundano, maligno, e que faz com que você agora trate as coisas de Deus como nada. E abrace as coisas do mundo. Irmãos, eu queria terminar essa palavra mostrando um paradoxo para você. Quando a gente tem um tesouro de Deus, a gente dá muito valor para as coisas de Deus, muito valor. Olha nós aqui, 2 horas no mínimo a gente fica aqui cultuando a Deus, porque a gente dá muito valor para Deus e para a casa do Senhor. Mas se a gente perde isso, a gente não dá mais valor nenhum para essas coisas. Agora olha que interessante esse paradoxo que o apóstolo Paulo faz em Filipenses, capítulo 3, verso 8, que ele fala o seguinte, em Filipenses 3, 8, ele diz assim: quando eu conheci a revelação de Deus, eu passei a considerar aquelas coisas que eram importantes para mim, como é que diz a sua Bíblia? Olha a tradução da sua Bíblia. Porém, eu passei a considerar essas coisas, como é que diz a sua Bíblia? Parece que a NVI traduz como refúgio. Aquelas coisas, para mim, eu passei a considerá-las como refúgio. O que é refúgio? O que é refúgio? Mais do que isso, considero tudo como perda. A NVI traduz como perda. De novo, agora, eu as considero como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Amém ou não amém? Por quem perdi todas as coisas. Por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco. Tem Bíblia que traduz como refúgio, a NVI traduz como esterco. O que é esterco? O que é esterco? Esterco é? O que é esterco? Cocô. Esterco é cocô. Quanto vale uma tonelada de esterco humano? A Sanasa deve ter lá. Eu acho que a Sanasa dá de presente, se quiser. Quanto vale uma tonelada de esterco? Tem 1 milhão de pessoas em Campinas todo dia mandando lá para Zetas toneladas de esterco. Meu Deus do céu. Quanto vale esterco? Não, esterco bom é de vaca. Quanto vale esterco de vaca? Já pisou? Para ver que desagradável que é? Esterco de cavalo, cocô de cavalo, quanto vale isso? Esterco de galinha, presta para quê? Para adubar. Vale quanto? O apóstolo Paulo diz em Filipenses 3,8: todas as coisas que antes eram importantes para mim, eu considero como refúgio ou esterco. A palavra é esterco mesmo, cocô. Porque não tem coisa que tenha menos valor do que cocô. O que vale menos do que cocô? Vale menos do que lixo. Menos do que lixo. Mas lixo é reciclável. Pois as coisas importantes que você abraça quando você deixa o tesouro, Paulo diz, isso tudo é cocô, comparado com o tesouro. Agora, quando você perde o tesouro, você passa a considerar as coisas de Deus como sendo de nenhum valor. As pessoas blasfemas são capazes de usar palavrões para se referir às coisas sagradas que Deus nos dá.
Eu quero te dar paz, vá com essa paz. Eu quero te dar alegria, some com essa alegria. Eu quero te dar comunhão com Deus, vaza com essa comunhão com Deus. Eu quero te dar vida em abundância, some com essa vida em abundância. Para quem tem uma ideologia do inferno, para quem perdeu o tesouro, Paulo diz: pelo que Deus me deu, eu passei a considerar as outras coisas, são esterco. O tesouro é o que Deus me deu. Comparando o tesouro diante das outras coisas, as outras coisas são nada. Protege esse tesouro. Protege esse tesouro. Amém ou não amém? Protege esse tesouro. E trata ele como algo sagrado. Não se permita nunca profanar isso que é tão sagrado. O que Deus te deu, o que Deus nos deu, é precioso demais. Amém ou não amém? Como aquele coral cantou agora há pouco. Não tem coisa melhor do que desfrutar do que Deus nos dá. Não tem vida melhor do que desfrutar do que Deus nos dá. Não tem lugar melhor do que estar na casa do Senhor. Não tem posição melhor na sociedade do que servir a Deus. É o melhor. Deus nos dá o melhor. Não despreze como Esaú desprezou. Valorize isso. Sim ou não? Quantos entenderam? Meu Deus, umas 15 pessoas. Está melhorando. Fica de pé no seu lugar e vamos orar ao Senhor. Que bênção. Levanta a sua mão direita para o céu. Ora comigo no seu lugar. Diga: meu Deus, muito obrigado, porque eu recebi um tesouro. O Senhor me confiou um tesouro muito valioso, muito precioso. E diante desse tesouro, as coisas do mundo são nada, são refúgio. Muito obrigado, Senhor, por esse tesouro. Eu quero declarar para o Senhor que eu reconheço a tua graça para comigo, a tua bondade para comigo. O Senhor foi muito bom em me dar esse tesouro, e eu quero dizer para o Senhor que eu vou proteger esse tesouro, e eu não vou deixar que nada venha me roubar, venha me saquear. Eu rejeito na minha mente toda ideologia maligna. Em nome de Jesus, a minha mente é território ligado ao céu. Só o Senhor tem acesso ao meu pensamento. Eu quero a minha mente formatada à tua. Eu sou cristão. Jesus é o meu modelo. Eu valorizo esse tesouro. Eu sei o quão precioso isso é. Eu não abro mão dele. A minha mente é território do Senhor. Eu rejeito as conversas malignas. Eu rejeito as ideias do inferno. Eu rejeito as interferências do inimigo. Eu não troco esse tesouro por nada, em nome de Jesus. Eis-me aqui, Senhor, para te servir por toda a minha vida. Por toda a minha vida eu quero estar com o Senhor. Eu quero andar com o Senhor. Eu quero servir o Senhor. O Senhor é a minha vida. Bendito seja o nome do Senhor. Dá um aplauso bem lindo para o Senhor.